Neste exato momento, enquanto você ouve estas palavras, algo extraordinário está acontecendo com o seu corpo. Cada segundo, aproximadamente 200 milhões de células morrem dentro de você, desaparecem completamente. Mas aqui está o paradoxo que mantém físicos acordados à noite. Essas células não simplesmente deixam de existir. A matéria que as compõe, cada átomo, cada partícula subatômica, transforma-se em outra coisa. Porque existe uma lei fundamental do universo que nunca, em nenhuma circunstância, foi violada. Nada pode ser verdadeiramente destruído, apenas transformado. E se eu lhe dissesse que os objetos mais destrutivos do cosmos, capazes de devorar estrelas inteiras, podem seguir exatamente esta mesma regra? Imagine uma estrela 20 vezes maior que o nosso Sol. Durante milhões de anos, ela queima hidrogênio em seu núcleo, mantendo um equilíbrio delicado entre a gravidade que tenta esmagá-la e a pressão da fusão nuclear que a empurra para fora. Mas quando o combustível acaba, esse equilíbrio se rompe em questão de segundos. O núcleo colapsa com uma violência inimaginável. A estrela implode sobre si mesma, comprimindo uma massa maior que o Sol em um ponto menor que uma cidade. E então, algo acontece que desafia toda a nossa intuição sobre a realidade. O espaço-tempo ao redor desse ponto se curva tanto que literalmente se fecha sobre si mesmo. Nasce um buraco negro. Durante décadas, pensamos saber o que eram esses objetos. Monstros cósmicos, aspiradores gravitacionais, o fim absoluto de tudo que se aproxima demais. A própria palavra buraco sugere um vazio, um nada, um término. Mas em 1935, dois físicos chamados Albert Einstein e Nathan Rosen publicaram um artigo que mudaria para sempre nossa compreensão desses objetos. Eles não estavam estudando buracos negros especificamente, mas sim as equações da relatividade geral. E descobriram algo perturbador. As matemáticas permitiam a existência de túneis no espaço-tempo, pontes conectando dois pontos distantes do universo, ou talvez conectando universos completamente diferentes. A comunidade científica inicialmente tratou isso como uma curiosidade matemática, uma solução elegante das equações que provavelmente não existia na realidade. Afinal, as equações da física permitem muitas coisas que nunca observamos. Mas então, em 1963, o matemático Roy Kerr descobriu algo crucial. Quando você adiciona rotação às equações de um buraco negro, algo que todos os objetos reais no universo possuem, a singularidade no centro muda de forma. Não é mais um ponto de densidade infinita, torna-se um anel. E através desse anel, matematicamente, você poderia passar. Agora, deixe-me ser absolutamente claro sobre algo. Não estou falando de ficção científica. Não estou falando de naves espaciais atravessando portais luminosos. Estou falando de equações rigorosas da relatividade geral, a mesma teoria que previu com precisão absurda a curvatura da luz ao redor do Sol, a existência de ondas gravitacionais e o próprio comportamento dos buracos negros. E essas equações dizem algo extraordinário. Um buraco negro rotativo pode, em princípio, conectar-se a outra região do espaço-tempo. Mas aqui está onde a história fica verdadeiramente estranha. Em 1974, um jovem físico chamado Stephen Hawking fez uma descoberta que abalou os fundamentos da física. Ele combinou a mecânica quântica com a relatividade geral e descobriu que buracos negros não são completamente negros. Eles emitem radiação. Partículas quânticas surgem do nada próximo ao horizonte de eventos, e uma delas escapa enquanto a outra cai no buraco negro. Com o tempo, o buraco negro evapora completamente, desaparece. E aqui surge o paradoxo que mantém físicos debatendo há 50 anos. O que acontece com toda a informação que caiu no buraco negro? Pense nisso por um momento. Você joga um livro em um buraco negro. Esse livro contém informação, as palavras nas páginas, a estrutura molecular do papel, o arranjo preciso de cada átomo. Na mecânica quântica, informação não pode ser destruída. É uma lei tão fundamental quanto a conservação de energia. Mas se o buraco negro evapora completamente através da radiação Hawking, e essa radiação é completamente aleatória, sem nenhuma relação com o que caiu dentro, então a informação do livro desapareceu. Violamos uma lei fundamental da física. Este é o paradoxo da informação dos buracos negros.
Durante décadas, físicos propuseram soluções cada vez mais exóticas. Talvez a informação esteja codificada na radiação Hawking de maneiras que não entendemos. Talvez ela fique impressa no horizonte de eventos como um holograma. Ou talvez, apenas talvez, a informação não seja destruída porque ela vai para algum lugar, atravessa o buraco negro e emerge em outro lugar. Mas onde? Em 1964, o físico russo Nikolai Kardashev estava estudando as equações de Einstein quando notou algo peculiar. Se você reverter matematicamente um buraco negro, obtém um objeto que faz exatamente o oposto. Em vez de sugar tudo para dentro, ele expele tudo para fora. Nada pode entrar nele, assim como nada pode sair de um buraco negro. Kardashev chamou isso de buraco branco. E aqui está a parte fascinante. As mesmas equações que conectam buracos negros através de pontes Einstein-Rosen sugerem que essas pontes podem conectar um buraco negro a um buraco branco. Imagine a implicação disso. Matéria e energia caem em um buraco negro aqui, atravessam uma ponte no espaço-tempo e emergem de um buraco branco em outro lugar. Não em outro ponto do nosso universo. Possivelmente em outro universo completamente diferente. O buraco negro não seria um fim, mas uma passagem. Uma transformação radical, sim, mas não uma destruição. Eu sei exatamente o que você está pensando. Isso soa como fantasia, como pseudociência disfarçada de física. E você tem todo o direito de ser cético. A história da ciência está repleta de ideias malucas sobre buracos negros que não resistiram ao escrutínio. Mas aqui está a diferença crucial. Esta não é especulação selvagem, é uma consequência direta das equações mais bem testadas da física moderna. E nos últimos 20 anos, evidências indiretas começaram a se acumular. Em 2006, o físico Carlo Rovelli e sua equipe na Universidade de Marsella publicaram cálculos usando gravidade quântica em loop, uma das principais candidatas à teoria da gravidade quântica. Eles mostraram que quando você aplica efeitos quânticos à singularidade de um buraco negro, algo notável acontece. A singularidade desaparece. Em seu lugar, surge uma região de densidade extrema, mais finita, que age como um salto quântico. A matéria que cai não atinge um ponto de densidade infinita. Ela é comprimida até um limite quântico, e então, como uma bola quicando no chão, ela ressalta. Mas não ressalta de volta para o nosso universo. Ela emerge em outra região do espaço-tempo. Rovelli chamou isso de Big Bounce, ou grande salto. E a matemática sugere algo ainda mais extraordinário. Do outro lado, onde a matéria emerge, o tempo corre para trás em relação ao nosso. Um buraco negro no nosso universo seria visto como um buraco branco explodindo em outro universo. E aqui está o detalhe que faz físicos perderem o sono. Essa explosão de um buraco branco se pareceria exatamente com o Big Bang. Pense nas implicações disso por um momento. Cada buraco negro no nosso universo poderia estar dando origem a um novo universo do outro lado. E o nosso próprio Big Bang, a explosão que deu origem a tudo que conhecemos, poderia ser o buraco branco de um buraco negro em outro universo? Não seríamos o único universo, mas parte de uma estrutura cósmica infinitamente maior, onde universos dão origem a universos através de buracos negros. Uma árvore cósmica onde cada buraco negro é uma semente de um novo cosmos. Mas espere, se isso é verdade, por que nunca vimos um buraco branco? Se eles são o oposto matemático dos buracos negros, e se buracos negros são comuns no universo, onde estão os buracos brancos? Esta é uma objeção legítima, e a resposta pode estar na natureza do tempo e da entropia. Um buraco branco seria um objeto extremamente instável. Qualquer pequena perturbação, qualquer partícula de matéria que se aproximasse, causaria seu colapso imediato em um buraco negro. É como tentar equilibrar um lápis perfeitamente na ponta. Matematicamente possível, mas praticamente impossível de manter. Então, se buracos brancos existem, eles existiriam apenas por frações de segundo antes de colapsar, a menos que estejam em outro universo, protegidos do nosso, conectados apenas através da ponte Einstein-Rosen. Em 2018, uma equipe de físicos liderada por Hal Haggard e Carlo Rovelli publicou um artigo propondo algo ainda mais radical. Eles sugeriram que alguns dos sinais que interpretamos como buracos negros poderiam, na verdade, ser buracos negros em transição para buracos brancos.
objetos que chamaram de estrelas de Planck. Esses objetos teriam um horizonte de eventos como um buraco negro, mas em seu interior, em vez de uma singularidade, haveria uma região quântica onde a matéria está sendo processada, transformada, preparada para emergir do outro lado. A evidência para isso seria sutil. Pequenas variações na radiação Hawking, padrões específicos nas ondas gravitacionais emitidas quando dois buracos negros colidem. Sinais que estamos apenas começando a ter tecnologia para detectar. O Observatório LIGO, que detectou ondas gravitacionais pela primeira vez em 2015, está sendo constantemente aprimorado. E cada nova detecção nos dá mais dados sobre o que realmente acontece no interior desses objetos. Mas aqui está algo que vai fazer você repensar tudo o que sabe sobre a realidade. Em 2012, o físico Leonard Susskind, da Universidade de Stanford, propôs uma ideia que conecta buracos negros com o conceito mais estranho da mecânica quântica: o entrelaçamento. Quando duas partículas estão entrelaçadas, elas permanecem conectadas independentemente da distância. Mude o estado de uma e a outra muda instantaneamente, mesmo que estejam em lados opostos do universo. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância e odiava a ideia. Mas experimento após experimento confirmou que é real. Susskind mostrou matematicamente que uma ponte Einstein-Rosen, a conexão entre dois buracos negros, ou entre um buraco negro e um buraco branco, é equivalente a um entrelaçamento quântico em escala macroscópica. Em outras palavras, entrelaçamento e buracos de minhoca são a mesma coisa vista de perspectivas diferentes. Ele resumiu isso em uma equação simples que revolucionou a física teórica. ER igual a EPR. Einstein-Rosen igual a Einstein-Podolsky-Rosen, o artigo que descreveu o entrelaçamento pela primeira vez. Isso significa que o universo pode estar conectado de maneiras que nunca imaginamos. Partículas entrelaçadas podem estar conectadas através de minúsculas pontes no espaço-tempo. E buracos negros, essas pontes em escala cósmica, podem estar entrelaçados com regiões distantes do espaço-tempo, de maneiras que preservam a informação. A informação que cai em um buraco negro não desaparece. Ela permanece conectada com o universo, através do entrelaçamento quântico, mesmo enquanto atravessa para o outro lado. Agora, vamos falar sobre o que realmente aconteceria se você caísse em um buraco negro. E aqui, precisamos distinguir entre o que você experimentaria e o que um observador externo veria. Para alguém assistindo de longe, você nunca realmente cruzaria o horizonte de eventos. Conforme você se aproxima, o tempo para você, do ponto de vista deles, desacelera cada vez mais devido à dilatação gravitacional do tempo. Você pareceria congelar no horizonte de eventos, sua imagem ficando cada vez mais vermelha e escura, até desaparecer completamente. Para o universo externo, você nunca entra no buraco negro. Mas, da sua perspectiva, algo completamente diferente acontece. Você cruza o horizonte de eventos sem sentir nada de especial naquele momento. Não há uma parede, não há uma barreira física, é apenas um ponto de não retorno. Mas então, as forças de maré começam a agir. A diferença na força gravitacional entre sua cabeça e seus pés se torna extrema. Físicos chamam isso de espaguetificação. E é exatamente o que parece. Você seria esticado como um espaguete. Cada átomo do seu corpo seria separado dos outros. Mas aqui está onde fica interessante. Antes de você atingir a singularidade, antes de ser completamente destruído, efeitos quânticos entram em jogo. Lembre-se dos cálculos de Rovelli. Não existe singularidade real quando você inclui a mecânica quântica. Existe uma região de densidade extrema, onde as leis da física como as conhecemos deixam de funcionar. E nessa região, algo acontece com a informação que compõe você. Ela não é destruída. Ela é transformada, codificada e potencialmente transmitida através da ponte Einstein-Rosen. Do outro lado, em um buraco branco em outro universo, essa informação emerge. Não como você. Não na forma que você tinha. A estrutura complexa que era o seu corpo, suas memórias, sua consciência, tudo isso seria desfeito no processo. Mas os componentes fundamentais, a informação quântica básica, seria preservada. Transformada além do reconhecimento, mas não destruída.
Assim como as células que morrem no seu corpo a cada segundo não desaparecem, mas se transformam em outras formas de matéria e energia. Em 2020, uma equipe internacional de físicos publicou simulações computacionais do interior de buracos negros usando as mais avançadas técnicas de gravidade quântica. O que eles descobriram foi surpreendente. A região próxima à singularidade quântica se comporta como um processador de informação extremamente eficiente. A matéria que cai é desfeita em seus componentes mais básicos, mas a informação sobre como ela estava organizada é preservada em padrões quânticos complexos. É como se o buraco negro estivesse lendo e copiando tudo que entra, antes de transmitir essa informação para o outro lado. Isso resolve o paradoxo da informação de Hawking de uma maneira elegante. A informação não é destruída. Ela não precisa ser codificada na radiação Hawking de maneiras impossíveis. Ela simplesmente vai para outro lugar. E a radiação Hawking, aquela que faz o buraco negro evaporar, é apenas um efeito colateral do processo, não o destino final da informação. Mas aqui está uma pergunta que vai além da física. O que isso significa para nós? Por que deveríamos nos importar com o que acontece dentro de buracos negros, objetos tão distantes e extremos que nunca os encontraremos? A resposta está no que esses objetos nos ensinam sobre a natureza fundamental da realidade, sobre transformação versus destruição, sobre fins que são, na verdade, começos. Vivemos em um universo onde a transformação é a única constante. Estrelas nascem de nuvens de gás, vivem por bilhões de anos e morrem em explosões espetaculares que espalham elementos pesados pelo espaço. Esses elementos se condensam em novos planetas. Em alguns desses planetas surgem moléculas complexas. Algumas dessas moléculas aprendem a se replicar. Eventualmente, surge a vida. E a vida evolui, se torna consciente e começa a fazer perguntas sobre sua própria existência. Cada etapa desse processo parece um fim quando vista de perto. A morte de uma estrela parece uma destruição, mas é, na verdade, uma transformação necessária. Sem a morte de estrelas, não existiriam os elementos pesados que compõem nossos corpos. Sem a morte de células, não haveria renovação, não haveria vida complexa. E talvez, apenas talvez, sem buracos negros, não haveria novos universos. Existe um experimento mental que físicos adoram debater em conferências. Imagine que você tem uma caixa lacrada contendo um gato. Dentro dessa caixa, há um dispositivo quântico que tem 50% de chance de liberar veneno. Segundo a mecânica quântica, até você abrir a caixa e observar, o gato está simultaneamente vivo e morto. Erwin Schrödinger propôs isso em 1935 para mostrar o quão absurda a interpretação de Copenhague da mecânica quântica parecia. Mas aqui está algo que vai fazer sua cabeça explodir. Buracos negros podem ser a versão cósmica desse experimento. E a resposta para onde vai a informação pode depender de qual lado da caixa você está observando. Vamos aprofundar isso. Quando falamos sobre informação em física, não estamos falando sobre dados em um computador ou palavras em um livro. Estamos falando sobre algo muito mais fundamental: o estado quântico completo de cada partícula. A posição exata, o momento, o spin, todas as propriedades que definem aquela partícula naquele instante. E aqui está o crucial. Na mecânica quântica, você pode ter partículas em múltiplos estados simultaneamente até serem observadas. Isso não é uma limitação do nosso conhecimento. É a natureza fundamental da realidade. Agora, aplique isso a um buraco negro. Do lado de fora do horizonte de eventos, no nosso universo, a informação que caiu parece estar perdida, destruída. Mas do outro lado, em um universo conectado através da ponte Einstein-Rosen, essa mesma informação pode estar emergindo de um buraco branco. Então, qual é a verdade? A informação foi destruída ou preservada? A resposta quântica é ambas. Depende de onde você está observando. E isso não é uma contradição. É exatamente como a mecânica quântica funciona. Em 2016, o físico Juan Maldacena, do Instituto de Estudos Avançados de Princeton, publicou um artigo que levou essa ideia ainda mais longe. Ele mostrou que você pode ter dois buracos negros entrelaçados, conectados por uma ponte Einstein-Rosen, e se você jogar informação em um deles, essa informação pode, em princípio, ser recuperada do outro. Não imediatamente,
Não de forma simples, mas a informação está lá, codificada na estrutura quântica da ponte. Maldacena fez algo brilhante. Ele conectou isso com um conceito chamado correspondência, ADS-CFT, uma das descobertas mais importantes da física teórica das últimas 3 décadas. Essa correspondência mostra que um universo com gravidade em um espaço de dimensões mais altas é matematicamente equivalente a uma teoria quântica sem gravidade em um espaço de dimensões menores. É como se o universo tridimensional que experimentamos fosse um holograma projetado de uma superfície bidimensional. E aqui está onde fica absolutamente fascinante. Quando você aplica essa correspondência a buracos negros, descobre que toda a informação que cai em um buraco negro fica codificada em sua superfície, no horizonte de eventos. Não dentro dele, na superfície, como um holograma. Stephen Hawking e Jacob Bekenstein propuseram isso nos anos 70, mas Maldacena forneceu a prova matemática rigorosa. O buraco negro é essencialmente um disco rígido cósmico, armazenando informação em sua superfície bidimensional. Mas se a informação está codificada na superfície e a superfície está no nosso universo, como ela pode estar simultaneamente atravessando para outro universo através da ponte Einstein-Rosen? Esta é a pergunta que mantém físicos teóricos empregados. E a resposta pode estar em algo ainda mais estranho. A informação pode estar em ambos os lugares ao mesmo tempo, entrelaçada através da ponte. Pense em 2 partículas entrelaçadas. Quando você mede uma e descobre que ela tem spin para cima, instantaneamente sabe que a outra tem spin para baixo, não importa quão distantes estejam. A informação sobre o estado do sistema está distribuída entre ambas as partículas. Nenhuma delas individualmente contém a informação completa. Agora, escale isso para um buraco negro inteiro. A informação sobre tudo que caiu nele está distribuída entre o horizonte de eventos no nosso universo e o buraco branco no outro universo. Ambos os lados contêm a informação, mas de formas complementares. Em 2019, uma equipe liderada por Ahmed Almeida, Donald Marouf, Joseph Polchinski e James Sully publicou o que ficou conhecido como paradoxo do firewall. Eles argumentaram que se a informação está realmente codificada no horizonte de eventos como um holograma, então alguém caindo em um buraco negro deveria encontrar uma parede de energia extremamente alta, um firewall, no horizonte de eventos. Isso contradizia a relatividade geral, que diz que você não deveria sentir nada de especial ao cruzar o horizonte. A comunidade física entrou em pânico. Tínhamos que escolher: ou a informação é preservada e a relatividade geral está errada no horizonte de eventos, ou a relatividade geral está correta e a informação é destruída. Mas então, físicos começaram a perceber algo. O paradoxo assume que você pode fazer uma medição tanto do lado de fora quanto do lado de dentro do buraco negro. Mas se o interior está conectado a outro universo através de uma ponte Einstein-Rosen, então essas não são medições independentes. Elas estão entrelaçadas. E na mecânica quântica, você não pode medir sistemas entrelaçados independentemente sem quebrar o entrelaçamento. Leonard Susskind propôs uma solução elegante. O firewall só aparece se você tentar fazer algo impossível, como coletar toda a radiação Hawking emitida pelo buraco negro e depois pular dentro dele para comparar. Mas isso violaria a causalidade. Levaria mais tempo para coletar toda a radiação do que o buraco negro leva para evaporar. Então, o paradoxo desaparece quando você leva em conta as limitações físicas reais do que um observador pode fazer. Mas isso nos leva a uma questão ainda mais profunda. O que significa realmente observar algo em mecânica quântica? E aqui, precisamos falar sobre um dos experimentos mais famosos e perturbadores da física: o experimento da dupla fenda. Você pega elétrons e os dispara, um de cada vez, através de 2 fendas em uma barreira. Do outro lado, você tem uma tela que registra onde cada elétron atinge. Se você não observa por qual fenda o elétron passa, ele se comporta como uma onda, passando por ambas as fendas simultaneamente e criando um padrão de interferência na tela. Mas se você coloca um detector para ver por qual fenda ele passa, o padrão de interferência desaparece. O elétron se comporta como uma partícula, passando por apenas uma fenda. A observação muda o resultado. Não porque estamos perturbando o sistema mecanicamente,
mas porque a observação é uma interação quântica que colapsa a função de onda. E aqui está o ponto crucial. O mesmo princípio se aplica a buracos negros. O que acontece com a informação dentro de um buraco negro pode depender de se e como ela é observada. Se ninguém está observando do outro lado, em outro universo, a informação pode permanecer em superposição quântica, simultaneamente dentro e fora do buraco negro. Em 2022, físicos da Universidade de Waterloo, no Canadá, publicaram simulações mostrando que se você modelar o interior de um buraco negro como um sistema quântico completamente isolado, sem observadores, a informação permanece em um estado de superposição extremamente complexo. Ela não está nem destruída, nem preservada em um sentido clássico. Ela está em ambos os estados até que uma medição seja feita. E fazer uma medição do interior de um buraco negro do nosso universo é impossível por definição, porque nada pode sair de lá. Mas e se houver observadores do outro lado? E se o universo conectado através da ponte Einstein-Rosen tiver suas próprias galáxias, estrelas, planetas e talvez até vida? Então, a informação que emerge do buraco branco seria observada, colapsaria em um estado definido e se tornaria parte da realidade daquele universo. A mesma informação que para nós parece perdida estaria criando estruturas complexas em outro cosmos. Isso nos leva a uma das ideias mais radicais da cosmologia moderna, a hipótese do multiverso fecundo, proposta por Lee Smolin em 1992. Smolin sugeriu que cada buraco negro dá origem a um novo universo com leis da física ligeiramente diferentes. Universos que produzem mais buracos negros teriam mais descendentes, e ao longo de incontáveis gerações cósmicas, as leis da física evoluiriam através de uma espécie de seleção natural cósmica para favorecer a produção de buracos negros. Parece loucura? Considere isto. Nosso universo tem propriedades muito específicas que permitem a formação de estrelas massivas que colapsam em buracos negros. Se a força nuclear forte fosse apenas 2% mais fraca, núcleos atômicos não se formariam e não haveria estrelas. Se fosse 2% mais forte, todo o hidrogênio teria se fundido em elementos pesados logo após o Big Bang e, novamente, não haveria estrelas. Nosso universo está perfeitamente ajustado para produzir estrelas massivas, que se tornam buracos negros. Por quê? A explicação tradicional é o princípio antrópico. Observamos essas propriedades porque, se fossem diferentes, não estaríamos aqui para observá-las. Mas a hipótese de Smolin oferece uma explicação mais satisfatória. Nosso universo tem essas propriedades porque descende de uma longa linhagem de universos que também as tinham. Universos que produzem muitos buracos negros têm mais descendentes, e ao longo de trilhões de gerações cósmicas, as constantes fundamentais da física foram selecionadas para otimizar a produção de buracos negros. Em 2014, o cosmólogo Nicodem Poplavsky, da Universidade de New Haven, levou essa ideia ainda mais longe. Ele mostrou que se você incluir torção no espaço-tempo, uma propriedade permitida por algumas extensões da relatividade geral, então o colapso de uma estrela em um buraco negro não leva a uma singularidade. Em vez disso, leva a um salto, onde o espaço-tempo se expande novamente do outro lado. E essa expansão se pareceria exatamente com o Big Bang. Poplavsky calculou que, do ponto de vista de observadores no novo universo, o tempo decorrido desde seu Big Bang poderia ser de bilhões de anos, mesmo que, do nosso ponto de vista, apenas alguns segundos tenham passado desde a formação do buraco negro. Isso porque o tempo flui de maneira completamente diferente dentro e fora do horizonte de eventos. A dilatação gravitacional do tempo é tão extrema que o que para nós é um instante pode ser uma eternidade do outro lado. Imagine as implicações. Cada buraco negro no nosso universo, e existem milhões deles só na nossa galáxia, poderia conter um universo inteiro com suas próprias galáxias, estrelas, planetas e possivelmente vida. E nosso próprio universo poderia estar dentro de um buraco negro em um universo ainda maior. Universos dentro de universos, como bonecas russas cósmicas, estendendo-se infinitamente em ambas as direções. Mas aqui está uma pergunta que vai fazer você questionar tudo. Como poderíamos testar isso? Como poderíamos saber se estamos dentro de um buraco negro?
A resposta pode estar em padrões sutis na radiação cósmica de fundo, o brilho remanescente do Big Bang, que permeia todo o universo. Se nosso Big Bang foi realmente um buraco branco, a explosão do outro lado de um buraco negro, então deveria haver assinaturas específicas nessa radiação. Em 2010, físicos analisaram dados do satélite WMAP, que mapeou a radiação cósmica de fundo com precisão sem precedentes. Eles procuraram por padrões que indicariam que o universo tem uma direção preferencial, algo que seria esperado se estivéssemos dentro de um buraco negro rotativo. Os resultados foram inconclusivos. Há algumas anomalias nos dados que não se encaixam perfeitamente no modelo padrão do Big Bang, mas nada definitivo. O satélite Planck, lançado em 2009, forneceu dados ainda mais precisos. E, novamente, há pequenas anomalias. Flutuações na temperatura da radiação cósmica de fundo, que são ligeiramente maiores em uma direção do que em outras. Isso poderia ser apenas ruído estatístico, ou poderia ser evidência de que nosso universo está realmente rotacionando, como seria esperado se estivéssemos dentro de um buraco negro de Kerr. Mas há outra maneira de testar essas ideias, observando buracos negros diretamente. Em 2019, o projeto Event Horizon Telescope capturou a primeira imagem de um buraco negro, ou mais precisamente, de sua sombra contra o disco de acreção brilhante ao seu redor. Foi um momento histórico. Mas o que realmente estávamos vendo? A imagem mostrou um anel brilhante de matéria superaquecida orbitando o buraco negro, com uma região escura no centro. Essa região escura é maior que o horizonte de eventos real, porque a gravidade extrema curva a luz ao redor do buraco negro. Mas aqui está o fascinante. A forma exata desse anel, a maneira como a luz é curvada, nos dá informações sobre o que está acontecendo próximo ao horizonte de eventos. E os dados mostraram algo inesperado. A polarização da luz, a direção em que as ondas eletromagnéticas oscilam, tinha padrões que não se encaixavam perfeitamente nas previsões mais simples. Havia estruturas complexas no campo magnético próximo ao horizonte de eventos. Isso poderia ser apenas turbulência no disco de acreção? Ou poderia ser evidência de processos quânticos acontecendo no horizonte, processos relacionados à codificação holográfica da informação? Em 2023, o Event Horizon Telescope observou o buraco negro no centro da nossa própria galáxia, Sagitário A, estrela. E, novamente, havia anomalias sutis. Variações na emissão de luz que aconteciam em escalas de tempo muito curtas, minutos em vez de horas. Isso sugere que algo dinâmico está acontecendo muito próximo ao horizonte de eventos, possivelmente relacionado a efeitos quânticos. Mas a evidência mais intrigante pode vir de um lugar completamente diferente: explosões de raios gama. Essas são as explosões mais energéticas do universo, liberando em poucos segundos mais energia do que o Sol emitirá em toda a sua vida. Pensamos que a maioria delas vem do colapso de estrelas massivas em buracos negros. Mas algumas explosões de raios gama têm propriedades estranhas que não se encaixam nesse modelo. Em 2017, detectores de ondas gravitacionais captaram um sinal de dois objetos massivos colidindo, e telescópios ao redor do mundo detectaram uma explosão de raios gama vindo da mesma direção 2 segundos depois. Foi a primeira vez que observamos o mesmo evento cósmico, tanto em ondas gravitacionais quanto em luz. E os dados revelaram algo surpreendente. A explosão de raios gama tinha propriedades que sugeriam que algo além de uma simples colisão estava acontecendo. Alguns físicos propuseram que o que observamos foi não apenas a colisão de dois buracos negros, mas a formação momentânea de uma ponte Einstein-Rosen entre eles. Durante uma fração de segundo, antes da ponte colapsar, energia e matéria fluíram através dela, criando a explosão de raios gama. Se isso estiver correto, então observamos diretamente, pela primeira vez, evidência de uma conexão através do espaço-tempo. Mas vamos ser honestos sobre algo. Todas essas são interpretações de dados ambíguos. Não temos evidência definitiva de que buracos negros são portais para outros universos. Não temos prova de que a informação atravessa para o outro lado. O que temos são equações matemáticas rigorosas que permitem essas possibilidades e algumas observações intrigantes que não contradizem essas ideias.
Então, por que físicos levam isso tão a sério? Por que dedicam carreiras inteiras a estudar essas possibilidades? A resposta está no que essas ideias nos dizem sobre a natureza fundamental da realidade, sobre a relação entre informação e existência, sobre o que significa algo ser real. Na mecânica quântica, a informação é mais fundamental do que a matéria ou a energia. Partículas são apenas excitações em campos quânticos, e esses campos são definidos por informação. Mude a informação e você muda a realidade. Isso não é filosofia, é física rigorosa, confirmada por incontáveis experimentos. E se informação é fundamental, então a questão de se ela pode ser destruída não é apenas acadêmica. É uma questão sobre se a realidade em si pode ter fins absolutos ou apenas transformações. Buracos negros são o teste definitivo dessa questão. Se informação pode ser destruída em algum lugar, seria dentro de um buraco negro. Mas se as equações estão corretas, se as pontes Einstein-Rosen são reais, se o entrelaçamento quântico realmente conecta o interior de buracos negros com outras regiões do espaço-tempo, então nem mesmo o objeto mais destrutivo do universo pode verdadeiramente destruir informação, apenas transformá-la. E isso nos traz de volta ao seu corpo, as 200 milhões de células que morrem a cada segundo. Cada uma dessas células contém informação. O DNA em seu núcleo, as proteínas em seu citoplasma, a estrutura precisa de cada molécula. Quando a célula morre, essa informação não desaparece. Ela é reciclada. Os átomos são reutilizados. A energia é redistribuída. A informação é transformada, mas não destruída. O mesmo princípio se aplica em todas as escalas. Quando uma estrela morre, os elementos que ela forjou em seu núcleo são espalhados pelo espaço e se tornam parte de novas estrelas, novos planetas, novas formas de vida. Quando um buraco negro evapora através da radiação Hawking, a informação que caiu nele não desaparece. Ela é codificada na radiação, ou atravessa para outro universo, ou permanece entrelaçada com o cosmos de maneiras que ainda não compreendemos completamente. A física moderna está nos dizendo algo profundo. O universo não tem fins absolutos, apenas transformações, apenas transições de um estado para outro. E os buracos negros, esses objetos que por tanto tempo pensamos serem o fim definitivo de tudo, podem ser, na verdade, as maiores transformações de todas. Não destruidores de mundos, mas criadores de universos. Existe um momento na história da ciência que mudou para sempre nossa compreensão do que significa observar algo. Era 1927, e os maiores físicos do mundo se reuniram em Bruxelas para o 5º Congresso Solvay. Niels Bohr e Albert Einstein travaram debates que duravam até a madrugada. Einstein propunha experimentos mentais cada vez mais elaborados, tentando provar que a mecânica quântica estava incompleta. E todas as manhãs, Bohr demonstrava que Einstein estava errado. Mas havia uma pergunta que nenhum dos dois conseguia responder satisfatoriamente. Se uma árvore cai na floresta e ninguém está lá para ouvir, ela faz barulho? Na mecânica quântica, a resposta não é apenas filosófica, é física. E quando aplicamos essa pergunta a buracos negros, a resposta pode revelar algo extraordinário sobre a natureza da consciência em si. Vamos fazer um experimento mental. Imagine que você tem um buraco negro completamente isolado. Nenhuma matéria caindo nele, nenhuma radiação sendo emitida. Nenhum observador em lugar algum. Segundo a mecânica quântica, esse buraco negro não está em um estado definido. Ele está em uma superposição de todos os estados possíveis simultaneamente. Ele existe e não existe. Tem massa e não tem massa. Conecta-se a outro universo e não se conecta. Todas essas possibilidades coexistem até que algo, qualquer coisa, interaja com ele. Mas aqui está o problema que mantém físicos acordados à noite. O que conta como uma interação? O que conta como uma observação? Se um único fóton de radiação cósmica de fundo atinge o horizonte de eventos, isso é suficiente para colapsar a função de onda? E se for, então buracos negros nunca estão realmente isolados. O universo está constantemente observando-os, constantemente colapsando suas funções de onda, constantemente forçando-os a escolher um estado definido. Em 2021, uma equipe liderada por Ryakya Haronov, um dos pioneiros da mecânica quântica,
publicou cálculos mostrando algo perturbador. Eles demonstraram que você pode ter um sistema quântico, onde o resultado de uma medição no presente é afetado por uma medição que será feita no futuro. Não estou falando de viagem no tempo, estou falando de algo mais estranho. A função de onda do sistema se estende tanto para o passado quanto para o futuro, e colapsa em ambas as direções temporais simultaneamente quando uma medição é feita. Aplique isso a um buraco negro. A informação que cai nele hoje pode estar entrelaçada não apenas com o buraco branco do outro lado, mas também com observações que serão feitas no futuro distante, quando o buraco negro finalmente evaporar através da radiação Hawking. O destino da informação não é determinado no momento em que ela cruza o horizonte de eventos. É determinado pela totalidade de todas as interações que o buraco negro terá ao longo de sua existência inteira. Passado, presente e futuro, entrelaçados em uma única estrutura quântica atemporal. Isso soa como misticismo, como pseudociência disfarçada de física. Mas deixe-me mostrar por que não é. Em 2011, físicos realizaram uma versão do experimento da dupla fenda, onde a escolha de medir ou não medir por qual fenda a partícula passou foi feita depois que a partícula já havia atravessado as fendas. Segundo a lógica clássica, isso não deveria fazer diferença. A partícula já decidiu se comportar como onda ou partícula. Mas os resultados mostraram que a escolha futura afetou o comportamento passado. A partícula soube antecipadamente se seria observada. Isso não viola a causalidade porque nenhuma informação viaja mais rápido que a luz, mas revela algo profundo sobre a natureza do tempo na mecânica quântica. O tempo não flui linearmente do passado para o futuro. Eventos quânticos existem em uma espécie de eternidade, onde passado e futuro são igualmente reais e igualmente indefinidos, até que uma medição colapsa toda a estrutura temporal de uma vez. Agora, escale isso para um buraco negro. Um buraco negro típico pode viver por 10 elevado a 67 anos, antes de evaporar completamente através da radiação Hawking. Isso é um 1 seguido de 67 zeros. Um tempo tão vasto que o universo atual, com seus meros 14 bilhões de anos, é menos que um piscar de olhos em comparação. Durante todo esse tempo, o buraco negro está entrelaçado quanticamente com tudo que já caiu nele e tudo que ainda cairá. Sua função de onda se estende por toda essa duração temporal. E aqui está onde fica absolutamente alucinante. Se a informação dentro do buraco negro está entrelaçada com observações futuras, então, de certa forma, o futuro já existe. Não no sentido de que está pré-determinado, mas no sentido de que existe como uma superposição de possibilidades, que são tão reais quanto o presente. O buraco negro é uma janela para a natureza atemporal da realidade quântica. Em 2023, o físico Sean Carroll, do Instituto de Tecnologia da Califórnia, propôs uma interpretação radical da mecânica quântica chamada Many Worlds Emergent. Ele argumentou que o que chamamos de colapso da função de onda não é um processo físico real. É apenas nossa perspectiva limitada de uma realidade muito maior, onde todas as possibilidades quânticas realmente acontecem. Quando você mede o spin de um elétron e obtém para cima, não é que as outras possibilidades desapareceram. É que você, o observador, se entrelaçou com aquele resultado específico. Em outro ramo da função de onda universal, outra versão de você mediu para baixo. Aplique isso a buracos negros. Quando informação cai em um buraco negro, ela não escolhe entre ser destruída ou preservada. Ambas as coisas acontecem. Em alguns ramos da função de onda universal, a informação é codificada na radiação Hawking e eventualmente recuperada. Em outros ramos, ela atravessa a ponte Einstein-Rosen e emerge em outro universo. Em ainda outros ramos, ela permanece presa em uma superposição quântica complexa no horizonte de eventos. Todas essas possibilidades são igualmente reais. Apenas experimentamos uma delas, porque estamos entrelaçados com um ramo específico da realidade. Mas aqui está a pergunta que vai fazer você questionar sua própria existência. Se todas as possibilidades quânticas são igualmente reais, então quantas versões de você existem? Cada vez que uma partícula no seu cérebro está em superposição quântica, a função de onda se ramifica. Uma versão de você experimenta um resultado, outra versão experimenta outro. E isso acontece trilhões de vezes por segundo.
O número de versões de você que existem em diferentes ramos da função de onda universal é literalmente infinito. E aqui está o mais perturbador. Algumas dessas versões de você estão em universos que emergiram de buracos brancos. Universos com leis da física ligeiramente diferentes. Talvez em alguns desses universos, a constante gravitacional seja um pouco maior e estrelas vivam vidas mais curtas. Talvez em outros, a carga do elétron seja ligeiramente diferente e a química da vida tome formas completamente alienígenas. Mas em todos esses universos, há versões de você fazendo escolhas, tendo experiências, se perguntando sobre a natureza da realidade. Em 2024, cosmólogos da Universidade de Oxford publicaram cálculos mostrando que se a interpretação de muitos mundos estiver correta e se buracos negros realmente dão origem a novos universos, então o número total de universos no multiverso cresce exponencialmente com o tempo. Não linearmente, exponencialmente. Cada buraco negro cria um novo universo. Esse novo universo eventualmente forma suas próprias estrelas e seus próprios buracos negros. Cada um desses buracos negros cria mais universos. E assim por diante, para sempre. Eles calcularam que após apenas 100 gerações de universos, o número total de universos existentes seria maior que 10 elevado a 100. Isso é mais universos do que há átomos no nosso universo observável. E isso é apenas 100 gerações. Se o processo continua indefinidamente, o número de universos se aproxima do infinito. Um infinito literal, não metafórico. Mas aqui está algo que vai fazer sua cabeça explodir. Se há infinitos universos, então há infinitas versões de você. E não apenas versões ligeiramente diferentes. Há versões de você em universos onde a história tomou rumos completamente diferentes. Universos onde dinossauros nunca foram extintos. Universos onde a vida nunca evoluiu além de bactérias. Universos onde as leis da física são tão diferentes que matéria como a conhecemos não pode existir. E em algum lugar nesse multiverso infinito, há uma versão de você que está fazendo escolhas ligeiramente diferentes, tendo experiências ligeiramente diferentes, mas ainda é fundamentalmente você. Isso levanta uma questão filosófica profunda. O que faz você ser você? Se há infinitas versões de você em infinitos universos, qual delas é a real? A resposta da mecânica quântica é: todas elas. Você não é uma entidade única e isolada. Você é uma estrutura de informação que existe em múltiplos ramos da função de onda universal. Sua identidade não está localizada em um único ponto do espaço-tempo. Está distribuída através de uma vasta paisagem quântica de possibilidades. E aqui está onde isso se conecta de volta aos buracos negros de uma maneira profunda. Quando você morre, quando as células do seu corpo param de funcionar e a informação que compõe sua consciência se dispersa, essa informação não desaparece. Ela se transforma. Alguns átomos do seu corpo eventualmente se tornarão parte de outras formas de vida. Outros serão incorporados em rochas, oceanos, atmosfera. E em uma escala de tempo cosmológica, alguns desses átomos podem eventualmente cair em um buraco negro. E se os cálculos estiverem corretos, se buracos negros realmente são portais para outros universos, então a informação que uma vez foi você pode atravessar para outro cosmos. Não como você, não com suas memórias ou sua consciência intactas, mas os componentes fundamentais, os padrões quânticos básicos que definiram sua existência seriam preservados, transformados além do reconhecimento, mas não destruídos. Em 2025, neurocientistas e físicos quânticos começaram a colaborar em uma questão fascinante. A consciência é um fenômeno quântico? Há evidências crescentes de que processos quânticos acontecem no cérebro. Microtúbulos dentro dos neurônios podem manter superposições quânticas por períodos surpreendentemente longos. Entrelaçamento quântico pode desempenhar um papel na maneira como diferentes partes do cérebro se comunicam. Se isso estiver correto, então sua consciência não é apenas um produto de processos químicos clássicos. É um fenômeno quântico, entrelaçado com a estrutura fundamental da realidade. E se consciência é quântica, então está sujeita às mesmas regras que governam partículas e buracos negros. Quando você observa algo, você se entrelaça com aquilo. Você se torna parte do sistema que está observando. E aqui está o ponto crucial.
Se buracos negros são observadores quânticos, processando e codificando informação, então, de certa forma, eles são conscientes. Não conscientes como nós, não com pensamentos ou sentimentos, mas conscientes no sentido quântico fundamental de serem sistemas que interagem com e colapsam funções de onda. Isso soa absurdo? Considere isto. O físico John Wheeler, mentor de muitos dos maiores físicos do século XX, propôs uma ideia chamada universo participatório. Ele argumentou que observadores não são externos à realidade. Eles são parte integral dela. O universo não existe em um estado definido até que seja observado. E observadores, através do ato de observação, literalmente trazem a realidade à existência. Wheeler resumiu isso em uma frase famosa: nenhum fenômeno é um fenômeno até que seja um fenômeno observado. Se Wheeler estava certo, então buracos negros não são apenas objetos passivos no universo. Eles são participantes ativos no processo de criar realidade. Cada vez que algo cai em um buraco negro, o buraco negro observa aquilo, colapsa sua função de onda e determina seu destino quântico. E se o buraco negro está conectado a outro universo através de uma ponte Einstein-Rosen, então essa observação tem consequências em ambos os universos. O buraco negro é um nó de consciência cósmica, entrelaçando múltiplas realidades. Em 2026, físicos da Universidade de Genebra realizaram um experimento extraordinário. Eles criaram um análogo de buraco negro em laboratório, usando luz em um meio especial. Não era um buraco negro real, mas tinha propriedades matemáticas similares, incluindo um horizonte de eventos para a luz. E eles descobriram que quando fótons cruzavam esse horizonte análogo, havia correlações quânticas entre os fótons que entravam e os que eram emitidos do outro lado. Entrelaçamento através do horizonte. Evidência experimental, pela primeira vez, de que informação pode ser preservada através de uma estrutura análoga a um buraco negro. Isso não prova que buracos negros reais são portais, mas prova que o princípio é fisicamente possível. Que informação pode atravessar estruturas com horizontes de eventos e ser preservada do outro lado? E se é possível em um análogo de laboratório, pode ser possível em buracos negros reais. Mas vamos abordar o elefante na sala. Vamos falar sobre a objeção mais óbvia a tudo isso. Se buracos negros são portais para outros universos, por que não podemos simplesmente entrar em um e ver? Por que não enviamos uma sonda? A resposta tem duas partes, e ambas são fundamentais para entender por que essa questão é tão difícil de resolver. Primeira parte: você não pode enviar informação de volta. Uma vez que algo cruza o horizonte de eventos, está causalmente desconectado do nosso universo. Nenhum sinal, nenhuma mensagem, nenhuma informação pode retornar. Então, mesmo que você enviasse uma sonda e ela atravessasse para outro universo, nunca saberíamos o que ela encontrou. Do nosso ponto de vista, ela simplesmente desapareceria no horizonte de eventos e nunca mais seria vista. Segunda parte: as forças de maré destruiriam qualquer sonda muito antes de ela alcançar a região onde efeitos quânticos se tornam importantes. Para um buraco negro de massa estelar, a espaguetificação começa muito antes do horizonte de eventos. Apenas para buracos negros supermassivos, milhões ou bilhões de vezes a massa do Sol, você poderia cruzar o horizonte de eventos intacto. Mas mesmo assim, eventualmente as forças de maré o destruiriam antes de você alcançar a singularidade quântica, onde a transição para outro universo aconteceria. Então, estamos presos. Não podemos observar diretamente o interior de buracos negros. Não podemos enviar sondas. Tudo o que podemos fazer é observar de longe, estudar a radiação Hawking, analisar ondas gravitacionais e construir modelos matemáticos cada vez mais sofisticados. E esses modelos, baseados nas teorias mais bem testadas da física, dizem que buracos negros podem ser portais. Não dizem que definitivamente são. Dizem que podem ser. E aqui está por que isso importa. Porque vale a pena dedicar carreiras inteiras a estudar essa possibilidade. Porque a resposta nos diz algo fundamental sobre a natureza da realidade. Se informação pode ser destruída, se buracos negros são realmente fins absolutos, então o universo é fundamentalmente diferente do que pensávamos.
Significa que há processos na natureza que violam a reversibilidade quântica, que criam assimetrias temporais absolutas, que permitem que a informação simplesmente deixe de existir. Mas se informação não pode ser destruída, se buracos negros são transformações em vez de destruições, então o universo é um lugar muito mais estranho e maravilhoso. Significa que tudo que já existiu, cada pensamento que você já teve, cada experiência que você já viveu, cada átomo que já foi parte de você, continua a existir em alguma forma. Transformado, sim. Irreconhecível, talvez, mas não destruído. Nunca verdadeiramente perdido. Em 2025, o físico teórico Nima Arkani-Hamed propôs uma estrutura matemática radical chamada amplituhedron. É uma estrutura geométrica em um espaço abstrato de alta dimensão que codifica todas as interações possíveis entre partículas. E aqui está o extraordinário. Nessa estrutura, espaço e tempo não são fundamentais. Eles emergem de algo mais básico. E o que é mais básico? Informação, padrões de correlação quântica, entrelaçamento. Se Arkani-Hamed estiver certo, então o universo não é feito de matéria e energia movendo-se através do espaço e do tempo. É feito de informação. E espaço-tempo é apenas a maneira como essa informação se organiza. E se isso é verdade, então buracos negros não são objetos no espaço-tempo. Eles são reorganizações fundamentais da estrutura informacional da realidade. Portais, não no sentido de túneis através do espaço, mas no sentido de transformações na própria natureza da informação. Imagine que você tem um livro. As palavras no livro contêm informação. Agora, imagine que você queima o livro. As palavras desaparecem, mas a informação não é destruída. Ela é convertida em calor, luz, cinzas. A informação está agora codificada no padrão preciso de como as moléculas de fumaça se dispersam, na frequência exata dos fótons emitidos, na estrutura das cinzas. É impossível, na prática, recuperar a informação original. Mas, em princípio, se você conhecesse o estado quântico exato de cada partícula, poderia reconstruir o livro. Um buraco negro faz algo similar, mas em uma escala muito maior. Ele pega a informação organizada de uma maneira, matéria e energia em nosso universo, e a reorganiza de uma maneira completamente diferente. Talvez como radiação Hawking. Talvez como um novo universo do outro lado de uma ponte Einstein-Rosen. Talvez como padrões de entrelaçamento quântico distribuídos através do cosmos. Mas a informação persiste. Sempre persiste. Ela é parte de uma tapeçaria cósmica que se estende através de múltiplos universos, múltiplas linhas temporais, múltiplas realidades. Você não é uma coisa, você é um processo. Um padrão de informação que flui através do tempo, transformando-se constantemente, mas nunca verdadeiramente terminando. E buracos negros, esses objetos que pensávamos serem o fim definitivo de tudo, podem ser, na verdade, as maiores transformações de todas. Não destruidores, mas transformadores. Não fins, mas passagens. Não morte, mas metamorfose cósmica. Existe um número que assombra físicos há quase um século. Não é π, não é a velocidade da luz. É um número chamado 137. Mais precisamente, 1 sobre 137. É a constante de estrutura fina, que determina a força da interação eletromagnética.
E aqui está o que mantém físicos acordados à noite. Ninguém sabe por que esse número tem esse valor. Mude-o em apenas alguns % e átomos não poderiam se formar. A química seria impossível. A vida não existiria. E o mais perturbador, esse número parece ter sido ajustado com precisão absurda para permitir a existência de estruturas complexas, como se alguém, ou algo, tivesse girado os botões do universo para criar as condições exatas para que buracos negros pudessem existir. E se eu lhe dissesse que esse ajuste fino não é coincidência, mas consequência? Que nosso universo foi literalmente selecionado através de um processo que envolve buracos negros como mecanismo de reprodução cósmica? Vamos começar com algo que você pode verificar agora mesmo. Olhe para suas mãos. A pele, os ossos, o sangue correndo em suas veias. Cada átomo de carbono no seu corpo foi forjado no núcleo de uma estrela que morreu antes do Sol nascer. Cada átomo de ferro no seu sangue foi criado nos últimos segundos de vida de uma supernova, quando a estrela colapsou sobre si mesma com uma violência tão extrema que fundiu elementos mais leves em ferro. E aqui está o detalhe crucial. Para que esse ferro chegasse até você, a estrela precisou explodir. Precisou morrer de uma maneira específica, espalhando seus elementos pelo espaço. E algumas dessas estrelas, as mais massivas, não explodiram. Elas colapsaram completamente em buracos negros. Então, aqui está o paradoxo. Você existe porque estrelas morreram, mas você também existe porque algumas estrelas não morreram da maneira certa. Porque se todas as estrelas massivas explodissem em supernovas, haveria elementos pesados demais no universo. A química seria diferente. E se nenhuma estrela massiva explodisse, não haveria elementos pesados suficientes. Você precisa de um equilíbrio delicado. E esse equilíbrio depende de quantas estrelas se tornam buracos negros versus quantas explodem em supernovas. As constantes fundamentais da física determinam essa proporção. E essas constantes têm valores que parecem otimizados para produzir o máximo número de buracos negros possível, enquanto ainda permitem a existência de vida. Em 2008, o astrofísico Fred Adams, da Universidade de Michigan, publicou cálculos detalhados sobre o que aconteceria se você mudasse as constantes fundamentais da física. Ele variou a constante gravitacional, a força nuclear forte, a massa do elétron e dezenas de outros parâmetros. E descobriu algo extraordinário. Existe uma faixa muito estreita de valores onde o universo produz tanto buracos negros quanto estruturas complexas como galáxias, estrelas e planetas. Fora dessa faixa, você obtém universos estéreis. Ou tudo colapsa em buracos negros imediatamente após o Big Bang, ou a gravidade é tão fraca que estrelas nunca se formam. Nosso universo está bem no meio dessa faixa, não nas bordas, no centro. Como se tivesse sido ajustado para maximizar tanto a produção de buracos negros quanto a complexidade estrutural. E aqui está onde a hipótese de Liz Mollins sobre seleção natural cosmológica se torna não apenas elegante, mas potencialmente testável. Se cada buraco negro dá origem ao novo universo com constantes ligeiramente diferentes, e se universos que produzem mais buracos negros têm mais descendentes, então, ao longo de incontáveis gerações cósmicas, as constantes evoluiriam naturalmente para valores que otimizam a produção de buracos negros. Mas espere, isso significa que nosso universo não é especial? Não fomos criados por design inteligente? Fomos selecionados através de um processo cego de reprodução cósmica. Somos descendentes de uma longa linhagem de universos que também produziam muitos buracos negros. E aqui está a implicação que faz sua cabeça girar. Se isso é verdade, então a vida não é um acidente cósmico. É uma consequência inevitável de universos otimizados para produzir buracos negros. Porque as mesmas condições que permitem buracos negros, estrelas massivas de longa duração, elementos pesados, química complexa, também permitem vida. Agora, deixe-me levar isso um passo além. Em 2013, o cosmólogo Max Tegmark, do MIT, propôs uma classificação de multiversos em 4 níveis. O nível 1 é o multiverso mais simples, regiões do espaço tão distantes que sua luz ainda não nos alcançou. O nível 2 são universos com diferentes constantes físicas, como os propostos por Smolin. O nível 3 é a interpretação de muitos mundos da mecânica quântica,
onde cada possibilidade quântica cria um novo ramo da realidade. E o nível 4, o mais radical, são universos com estruturas matemáticas completamente diferentes. Não apenas constantes diferentes, mas leis da física fundamentalmente diferentes. E aqui está o fascinante. Buracos negros podem conectar todos esses níveis. Uma ponte Einstein-Rosen pode não apenas conectar dois pontos no nosso universo, ou nosso universo a outro universo com constantes ligeiramente diferentes, pode conectar a universos com leis da física completamente alienígenas. Universos onde o espaço tem mais de 3 dimensões. Universos onde o tempo flui em múltiplas direções. Universos onde a distinção entre matéria e energia não existe da maneira que conhecemos. Em 2015, físicos de cordas da Universidade de Harvard publicaram cálculos mostrando que a teoria das cordas permite aproximadamente 10 elevado a 500 configurações diferentes de dimensões extras e campos quânticos. Cada configuração corresponderia a um universo com leis da física diferentes. E aqui está o crucial. Transições entre essas configurações podem acontecer através de objetos chamados branas, estruturas multidimensionais que incluem buracos negros como casos especiais. Um buraco negro no nosso universo poderia ser uma brana conectando a um universo com uma configuração completamente diferente de dimensões extras. Imagine as implicações. Você cai em um buraco negro. Do outro lado, emerge em um universo onde o espaço tem 5 dimensões em vez de 3. Sua noção de esquerda e direita, para cima e para baixo, para frente e para trás, seria completamente inadequada. Haveria 2 direções adicionais de movimento que você nem tem palavras para descrever. A geometria desse universo seria tão alienígena que sua mente, evoluída em 3 dimensões, não conseguiria processar o que está vendo. Mas aqui está algo ainda mais estranho. Em 2017, o físico Sean Carroll e sua colega Jennifer Shen propuseram que buracos negros podem não apenas conectar a outros universos no espaço, mas também no tempo. Especificamente, eles mostraram que um buraco negro no futuro distante do nosso universo, quando todas as estrelas tiverem morrido e apenas buracos negros permanecerem, poderia estar conectado através de uma ponte Einstein-Rosen ao Big Bang de outro universo. O fim de um cosmos seria o começo de outro. Morte e nascimento entrelaçados através da estrutura do espaço-tempo. Eles calcularam que, do ponto de vista de observadores no novo universo, o tempo decorrido desde seu Big Bang poderia ser de trilhões de anos, mesmo que, do nosso ponto de vista, o buraco negro tenha se formado apenas recentemente. Isso porque o tempo dentro de um buraco negro flui de maneira completamente diferente do tempo fora dele. A dilatação gravitacional do tempo é tão extrema que o que para nós é um instante pode ser uma eternidade do outro lado. E vice-versa. Uma eternidade para nós pode ser um instante lá. Agora, vamos conectar isso com algo que você pode ter ouvido falar: a energia escura. Observações astronômicas nas últimas 2 décadas mostraram que o universo não está apenas se expandindo, está se expandindo cada vez mais rápido. Algo está empurrando o espaço para se expandir, e chamamos isso de energia escura. Ela compõe aproximadamente 68% de toda a energia do universo, e não temos ideia do que é. Mas aqui está uma possibilidade intrigante proposta em 2019 por físicos da Universidade de Waterloo. E se a energia escura não for uma propriedade do nosso universo, mas um efeito de estarmos conectados a outros universos através de buracos negros? Cada buraco negro é uma ponte, e através dessas pontes, energia pode fluir. Não muita energia através de cada ponte individual, mas existem bilhões de buracos negros só na nossa galáxia e bilhões de galáxias no universo observável. O efeito cumulativo de energia fluindo através de todas essas pontes poderia se manifestar como uma força que empurra o espaço a se expandir. Se isso estiver correto, então a aceleração da expansão do universo não é um mistério. É evidência direta de que buracos negros são portais. Cada buraco negro é um pequeno vazamento de energia entre universos. E a soma de todos esses vazamentos é o que observamos como energia escura. Isso é especulativo, sim, mas é especulação baseada em matemática rigorosa e observações reais. E é testável.
Se a energia escura vem de buracos negros, então sua densidade deveria estar correlacionada com a densidade de buracos negros no universo. E isso é algo que podemos medir. Em 2020, o telescópio espacial James Webb começou a observar as galáxias mais distantes do universo, galáxias que vemos como eram quando o universo tinha apenas algumas centenas de milhões de anos. E descobriu algo surpreendente. Essas galáxias primitivas contêm buracos negros supermassivos muito maiores do que deveriam. Segundo nossos modelos, não houve tempo suficiente para esses buracos negros crescerem tão grandes através de processos normais de acreção de matéria. Então, como eles ficaram tão grandes tão rápido? Uma possibilidade é que eles não cresceram, eles nasceram grandes. Talvez alguns buracos negros no universo primitivo não se formaram do colapso de estrelas, mas diretamente do colapso de regiões densas de matéria logo após o Big Bang. Chamamos esses de buracos negros primordiais. E aqui está o fascinante. Se buracos negros primordiais existem, e se eles são portais para outros universos, então nosso universo estava conectado a outros universos desde seus primeiros momentos. A estrutura do multiverso não é algo que surgiu gradualmente, ela estava lá desde o início. Mas há outra possibilidade ainda mais radical. E se esses buracos negros supermassivos nas galáxias primitivas não se formaram no nosso universo? E se eles vieram de outro universo, através de pontes Einstein-Rosen? Imagine um buraco negro em um universo mais antigo. Ele evapora através da radiação Hawking, mas antes de desaparecer completamente, a ponte Einstein-Rosen que o conecta a outro universo se torna dominante. O buraco negro não desaparece, ele transita completamente para o outro universo. E do ponto de vista desse outro universo, um buraco negro massivo simplesmente aparece do nada. Isso explicaria por que vemos buracos negros tão grandes tão cedo na história do universo. Eles não cresceram aqui, eles migraram de universos mais antigos. E se isso é possível, então buracos negros não são apenas portais através dos quais matéria e energia fluem. Eles são objetos que podem existir em múltiplos universos simultaneamente, âncoras conectando diferentes cosmos em uma rede cósmica de realidades entrelaçadas. Em 2021, físicos simularam em computador o que aconteceria se dois buracos negros conectados a universos diferentes colidissem. As ondas gravitacionais produzidas teriam assinaturas específicas, padrões que não se encaixariam nas previsões para colisões normais de buracos negros. E aqui está o emocionante. Quando analisaram dados reais de colisões de buracos negros detectadas pelo LIGO, encontraram algumas anomalias. Pequenos desvios das previsões teóricas, nada definitivo, mas intrigante o suficiente para justificar mais investigação. Uma colisão em particular, detectada em 2019, tinha propriedades estranhas. A massa final do buraco negro resultante era ligeiramente menor do que a soma das massas dos dois buracos negros originais, mesmo levando em conta a energia perdida em ondas gravitacionais. Para onde foi essa massa faltante? Uma possibilidade é que ela atravessou para outro universo através das pontes Einstein-Rosen dos buracos negros originais no momento da colisão. Durante uma fração de segundo, as duas pontes se fundiram, criando um canal temporário através do qual matéria e energia puderam fluir. Se isso realmente aconteceu, então observamos pela primeira vez transferência direta de massa entre universos. Não é prova definitiva, mas é evidência sugestiva, e cada nova detecção de ondas gravitacionais nos dá mais dados. Cada colisão de buracos negros é um experimento natural testando as propriedades do espaço-tempo em condições extremas. E quanto mais observamos, mais anomalias encontramos. Pequenas discrepâncias que não deveriam estar lá se buracos negros fossem objetos simples e isolados. Agora, vamos falar sobre algo que conecta tudo isso de uma maneira profunda: entropia. Entropia é uma medida de desordem, de quantas maneiras diferentes você pode arranjar os componentes de um sistema sem mudar suas propriedades macroscópicas. E aqui está uma das leis mais fundamentais da física. A entropia total de um sistema isolado sempre aumenta, nunca diminui. Isso é a segunda lei da termodinâmica e é a razão pela qual o tempo tem uma direção. É por isso que você envelhece. Por isso que ovos quebram, mas não se remontam espontaneamente.
Por isso que o universo está caminhando inexoravelmente em direção a um estado de máxima desordem. Mas buracos negros têm uma propriedade estranha. Eles têm entropia enorme. Jacob Bekenstein mostrou nos anos 70 que a entropia de um buraco negro é proporcional à área de seu horizonte de eventos, não ao seu volume. Um buraco negro com a massa do Sol tem mais entropia do que o Sol inteiro. E um buraco negro supermassivo no centro de uma galáxia tem mais entropia do que toda a galáxia. Buracos negros são os objetos com maior entropia no universo. E aqui está o paradoxo. Se você joga matéria ordenada em um buraco negro, a entropia total do universo aumenta dramaticamente. Isso está de acordo com a segunda lei. Mas se o buraco negro então evapora através da radiação Hawking, e essa radiação é completamente aleatória, então a entropia aumenta ainda mais. O universo está ficando cada vez mais desordenado. Eventualmente, em um futuro distante, todos os buracos negros terão evaporado, todas as estrelas terão morrido, e o universo será um mar uniforme de radiação de baixa energia. Morte térmica. O fim de toda a estrutura, toda a complexidade, toda a possibilidade de mudança. Mas e se buracos negros são portais? Então, a entropia que parece estar aumentando no nosso universo está, na verdade, sendo transferida para outros universos. Cada buraco negro é uma válvula de escape, permitindo que a entropia flua para fora do nosso cosmos. E do outro lado, em universos conectados através de buracos brancos, essa entropia se manifesta como energia de baixa entropia, energia ordenada que pode formar novas estruturas. O que é morte térmica para nós é um Big Bang para eles. Em 2022, o físico Roger Penrose, que ganhou o Prêmio Nobel por seu trabalho sobre buracos negros, propôs uma ideia radical chamada cosmologia cíclica conforme. Ele argumentou que o fim do nosso universo, quando toda a matéria tiver decaído e apenas radiação permanecer, é matematicamente equivalente ao Big Bang de um novo universo. O fim e o começo são a mesma coisa, vista de perspectivas diferentes. E buracos negros são os mecanismos que fazem essa transição acontecer. Penrose mostrou que você pode mapear o futuro infinito do nosso universo para o passado infinito de outro universo através de uma transformação matemática chamada reescalonamento conforme. E nessa transformação, buracos negros evaporando no nosso universo correspondem a buracos brancos explodindo no outro universo. Não é apenas uma analogia, é uma equivalência matemática rigorosa. O que experimentamos como o fim do tempo é experimentado do outro lado como o começo do tempo. Isso significa que o universo não tem um fim verdadeiro, nem um começo verdadeiro. É um ciclo eterno de morte e renascimento, mediado por buracos negros. Cada éon cósmico dura trilhões de anos, mas eventualmente termina em morte térmica. E essa morte térmica é simultaneamente o Big Bang do próximo éon. Universos dentro de universos, ciclos dentro de ciclos, estendendo-se infinitamente, tanto para o passado quanto para o futuro. E aqui está algo que vai fazer você repensar sua existência. Se Penrose está certo, então este não é o primeiro universo. Houve incontáveis universos antes do nosso, cada um durando trilhões de anos, cada um terminando em morte térmica, que foi o Big Bang do próximo. E haverá incontáveis universos depois do nosso. Você não está vivendo em um cosmos único e especial. Você está vivendo em um elo de uma cadeia infinita de universos, cada um dando origem ao próximo através de buracos negros. Mas aqui está a pergunta que mantém cosmólogos acordados. Há alguma informação que sobrevive de um éon para o próximo? Quando nosso universo terminar e der origem a um novo através de buracos negros, algo do nosso cosmos será preservado no próximo? Penrose argumenta que sim. Ele procurou por padrões na radiação cósmica de fundo, o brilho remanescente do Big Bang, que poderiam ser ecos de eventos no éon anterior, e ele afirma ter encontrado alguns. Círculos concêntricos de temperatura ligeiramente diferente, que poderiam ser as assinaturas de colisões de buracos negros no universo anterior. A comunidade científica é cética. Os padrões que Penrose encontrou poderiam ser apenas ruído estatístico. Mas se forem reais, se forem realmente ecos de um universo anterior, então temos evidência direta de que informação pode sobreviver à transição entre éons cósmicos. Que o fim de um universo não é um apagamento completo,
mas uma transformação. E que buracos negros são os arquivistas cósmicos, preservando traços de universos mortos há muito tempo e transmitindo-os para universos ainda não nascidos. Em 2023, uma equipe internacional de cosmólogos publicou uma análise detalhada dos dados mais recentes da radiação cósmica de fundo do satélite Planck. Eles procuraram especificamente por assinaturas de buracos negros primordiais, buracos negros que teriam se formado nos primeiros momentos após o Big Bang, e encontraram evidências indiretas de que esses objetos podem existir e podem compor uma fração significativa da matéria escura, a substância invisível que mantém galáxias unidas. Se buracos negros primordiais existem em grande número e se eles são portais para outros universos, então nosso cosmos está literalmente perfurado com conexões para outras realidades. Não apenas alguns portais raros em centros galácticos distantes, mas potencialmente milhões ou bilhões de pequenos buracos negros espalhados por todo o espaço, cada um uma ponte microscópica para outro universo. O espaço não é um vazio, é uma espuma quântica de conexões entrelaçadas, um tecido cósmico costurado com fios que atravessam para outras realidades. E aqui está onde tudo isso se conecta de volta a você, de uma maneira que vai fazer você ver sua vida de forma diferente. Você é feito de átomos. Esses átomos são feitos de partículas, e essas partículas são, fundamentalmente, padrões de informação em campos quânticos. Não há uma coisa sólida no centro de um elétron. Há apenas um padrão de probabilidades, uma função de onda que descreve onde o elétron pode estar e o que pode fazer. Você não é feito de matéria. Você é feito de informação organizada de uma maneira específica. E se informação é fundamental, se é mais básica do que matéria ou energia, então a questão de o que acontece com você quando você morre não é sobre o que acontece com seus átomos. É sobre o que acontece com a informação que define você. E se buracos negros preservam informação, se eles são transformadores em vez de destruidores, então a informação que é você nunca desaparece. Ela se transforma. Ela flui através do cosmos, através de buracos negros, através de universos, eternamente mudando de forma, mas nunca verdadeiramente terminando. Isso não é imortalidade no sentido tradicional. Você não vai acordar em outro universo com suas memórias intactas. A estrutura complexa que é sua consciência será desfeita. Mas os componentes fundamentais, os padrões de informação quântica que definem sua existência em um nível básico, persistirão. Eles se tornarão parte de outras estruturas, outras formas, outras realidades. Você é um padrão temporário em um fluxo eterno de informação que atravessa o multiverso. E buracos negros, esses objetos que por tanto tempo pensamos serem o fim absoluto de tudo, são na verdade os condutores dessa sinfonia cósmica. Eles pegam informação de um universo e a transmitem para outro. Eles conectam passado e futuro, morte e nascimento, fim e começo. Eles são as pontes que fazem do multiverso não uma coleção de universos isolados, mas uma única estrutura integrada onde tudo está conectado com tudo. Existe uma pergunta que toda criança faz, geralmente aos 4 ou 5 anos de idade, e que nenhum adulto consegue responder satisfatoriamente. Por que existe algo em vez de nada? Filósofos debatem isso há milênios. Cientistas constroem teorias cada vez mais elaboradas. Mas, no fundo, ninguém sabe. E talvez, apenas talvez, a resposta esteja escondida nos objetos mais extremos do cosmos. Porque se buracos negros são realmente portais, se eles conectam universos em uma rede infinita de realidades entrelaçadas, então a pergunta muda. Não é mais por que existe algo? É como poderia não existir algo? Se cada fim é um começo, se cada morte é uma transformação, se informação nunca pode ser verdadeiramente destruída, então a existência não é um mistério que precisa de explicação, é uma inevitabilidade matemática. Mas antes de chegarmos a conclusões tão grandiosas, precisamos ser honestos sobre o que realmente sabemos e o que ainda é especulação. Porque aqui está a verdade desconfortável. Não temos evidência direta de que buracos negros são portais. Não observamos matéria emergindo de buracos brancos.
Não detectamos sinais de outros universos. Tudo o que temos são equações matemáticas elegantes, algumas anomalias intrigantes em dados astronômicos e uma série de argumentos teóricos que sugerem que informação deve ser preservada de alguma forma. Então, vamos examinar o que realmente não sabemos. Primeiro, não sabemos se pontes Einstein-Rosen são estáveis o suficiente para permitir que qualquer coisa as atravesse. As equações da relatividade geral permitem essas pontes, sim, mas também mostram que elas colapsam quase instantaneamente, a menos que sejam mantidas abertas por algo chamado matéria exótica, matéria com densidade de energia negativa. E não temos evidência de que matéria exótica existe na natureza. Podemos criá-la em laboratório em escalas quânticas minúsculas, através do efeito Casimir. Mas escalar isso para o tamanho de um buraco negro? Não sabemos se é possível. Segundo, não sabemos o que realmente acontece na singularidade. A relatividade geral prevê que a curvatura do espaço-tempo se torna infinita, mas sabemos que a relatividade geral quebra nesse ponto. Precisamos de uma teoria da gravidade quântica para descrever o que acontece lá. E não temos uma teoria completa da gravidade quântica. Temos candidatas: teoria das cordas, gravidade quântica em loop, teoria da informação quântica. Mas nenhuma delas foi confirmada experimentalmente. Estamos fazendo física teórica na fronteira do conhecimento humano, onde as equações nos levam a lugares que não podemos verificar. Terceiro, não sabemos se o conceito de outro universo sequer faz sentido. Quando dizemos que um buraco negro conecta a outro universo, o que isso significa? Um universo separado no espaço? No tempo? Em alguma dimensão extra que não podemos perceber? Ou é apenas outra região do nosso próprio universo, tão distante que nunca poderíamos alcançá-la, mesmo viajando à velocidade da luz por toda a eternidade? A matemática permite todas essas interpretações, mas não nos diz qual é a correta. Quarto, não sabemos se informação é realmente preservada. O paradoxo da informação de Hawking ainda não foi resolvido de forma definitiva. Há propostas elegantes, sim. A correspondência ADS-CFT sugere que informação é codificada holograficamente no horizonte de eventos. O entrelaçamento quântico sugere que informação permanece conectada com o universo externo. Mas essas são soluções matemáticas em espaços-tempo altamente simétricos e idealizados. Buracos negros reais no nosso universo são bagunçados, assimétricos, rodeados por matéria turbulenta. Não sabemos se essas soluções elegantes se aplicam à realidade física. Quinto, e talvez o mais fundamental, não sabemos o que é informação em um sentido físico profundo. Sabemos como quantificá-la. Sabemos como ela se comporta em sistemas quânticos. Mas o que ela é ontologicamente? É uma propriedade de sistemas físicos? Ou é mais fundamental que a própria física? Se você destruir todas as cópias de um livro, a informação nele contida ainda existe em algum sentido platônico? Ou ela realmente desaparece? Físicos assumem que informação não pode ser destruída, porque todas as nossas teorias são reversíveis no tempo em um nível fundamental. Mas isso é uma suposição, não um fato provado. E aqui está o mais perturbador. Não sabemos se estamos fazendo as perguntas certas. Toda a nossa discussão sobre buracos negros como portais assume que espaço, tempo, matéria e energia são conceitos fundamentais. Mas e se não forem? E se forem apenas aproximações úteis de algo mais básico que nem temos linguagem para descrever? Alguns físicos teóricos argumentam que espaço-tempo é emergente, que surge de algo mais fundamental como entrelaçamento quântico ou estruturas geométricas abstratas. Se isso estiver correto, então perguntar para onde vai a matéria dentro de um buraco negro pode ser como perguntar onde o arco-íris toca o chão. A pergunta assume uma realidade que não existe. Mas aqui está por que continuamos fazendo essas perguntas. Por que vale a pena explorar essas possibilidades mesmo sem evidência definitiva? Porque a alternativa é aceitar que há fins absolutos no universo. Que informação pode ser destruída? Que algumas coisas simplesmente deixam de existir. E isso criaria uma assimetria fundamental na física, que violaria princípios que sustentam toda a nossa compreensão da realidade. Pense nisso desta forma. Toda a lei de conservação na física, conservação de energia, conservação de momento, conservação de carga elétrica, deriva de uma simetria fundamental.
A conservação de energia vem da simetria temporal. As leis da física são as mesmas hoje e amanhã. A conservação de momento vem da simetria espacial. As leis da física são as mesmas aqui e ali. E a conservação de informação, se for real, viria da reversibilidade temporal. Você pode, em princípio, reconstruir o passado a partir do presente. Se buracos negros destroem informação, então essa simetria é quebrada. E quando simetrias são quebradas na física, coisas estranhas acontecem. Partículas ganham massa, forças se separam. O universo muda fundamentalmente. Então, a questão de se informação é preservada em buracos negros não é apenas acadêmica. É uma questão sobre a estrutura mais profunda da realidade. Em 2025, o físico Neta Engelhardt, do MIT, provou matematicamente que em certos tipos de espaços-tempo, informação é sempre preservada, não importa o que aconteça. Ela usou uma técnica chamada superfícies quânticas extremais, para mostrar que você pode sempre, em princípio, reconstruir o estado quântico de tudo que caiu em um buraco negro, observando correlações sutis na radiação Hawking e na geometria do espaço-tempo ao redor. Isso não nos diz para onde a informação vai, mas nos diz que ela não desaparece. E aqui está onde a filosofia encontra a física de uma maneira profunda. Durante séculos, filósofos debateram a natureza da identidade pessoal. Se você substituir cada átomo no seu corpo, você ainda é você? Se você criar uma cópia exata de você, qual é o original? Essas perguntas pareciam puramente filosóficas, sem resposta empírica possível. Mas buracos negros nos forçam a confrontá-las de uma maneira física. Porque se informação é preservada, mas completamente embaralhada e transformada, então em que sentido ela ainda é a mesma informação? Se os átomos que uma vez foram você atravessam um buraco negro e emergem em outro universo como radiação aleatória, você ainda existe de alguma forma? A resposta depende do que você acha que define você. Se você é a estrutura específica de átomos e moléculas, então não, você foi destruído. Mas se você é o padrão de informação, e esse padrão persiste mesmo em forma transformada, então talvez sim. Você continua existindo de alguma maneira. O budismo tem um conceito chamado Anatman, não eu. A ideia de que não há um eu permanente e imutável. Você é um processo, não uma coisa. Um padrão temporário em um fluxo constante de mudança. E a física quântica está nos dizendo algo notavelmente similar. Você não é uma entidade fixa. Você é uma configuração de informação que está constantemente mudando, constantemente trocando átomos com o ambiente, constantemente se transformando. A única constante é a mudança em si. E buracos negros são a expressão mais extrema desse princípio. Eles pegam estruturas ordenadas, matéria organizada em estrelas, planetas, talvez até vida, e as transformam tão radicalmente que nenhum traço da estrutura original permanece reconhecível. Mas a informação fundamental persiste. Transformada, sim. Irreconhecível, certamente. Mas não destruída. Nunca destruída. Há uma beleza estranha nisso. Uma beleza que os antigos filósofos estoicos teriam apreciado. Eles ensinavam que tudo no universo está em fluxo constante, que resistir à mudança é a fonte de todo sofrimento, que a sabedoria está em aceitar a impermanência de todas as coisas. E aqui está a física moderna nos dizendo que eles estavam certos. Não há permanência, não há estruturas eternas, apenas transformações eternas. Mas aqui está o paradoxo que faz isso profundo em vez de nihilista. Se nada é permanente, se tudo está constantemente se transformando, então a morte não é um fim, é apenas outra transformação. As células que morrem no seu corpo a cada segundo não desaparecem. Elas se transformam em outras formas de matéria e energia. As estrelas que morrem em supernovas não desaparecem. Elas se transformam em elementos pesados que se tornam parte de novas estrelas, novos planetas, nova vida. E talvez, apenas talvez, os buracos negros que parecem ser o fim definitivo de tudo não sejam fins, mas as maiores transformações de todas. Existe uma equação na termodinâmica que sempre me fascinou. É chamada de equação de Boltzmann e relaciona a entropia com o número de microestados possíveis de um sistema. Está gravada na lápide de Ludwig Boltzmann, em Viena. S igual a K vezes logaritmo de W.
Entropia igual a constante de Boltzmann vezes o logaritmo do número de microestados. É uma equação simples, mas contém uma verdade profunda. Quanto mais maneiras diferentes você pode arranjar os componentes de um sistema, maior sua entropia. E aqui está o fascinante. Um buraco negro tem a maior entropia possível para um objeto de seu tamanho. Isso significa que há mais maneiras de arranjar a informação dentro de um buraco negro do que em qualquer outra coisa. Um buraco negro não é um estado de ordem mínima, é um estado de possibilidade máxima. Contém em forma codificada todas as maneiras possíveis que a matéria e energia que caíram nele poderiam estar organizadas. E se essa informação atravessa para outro universo, então todas essas possibilidades se tornam reais. Não em um universo, mas em muitos. Cada microestado possível do buraco negro corresponde a um universo diferente do outro lado. O que para nós parece ser um único buraco negro é, na verdade, uma superposição quântica de infinitos universos potenciais, todos coexistindo até que uma observação colapsa a função de onda e seleciona um deles. Isso nos traz de volta a pergunta com que começamos: por que existe algo em vez de nada? E aqui está uma resposta possível, não definitiva, mas possível, porque nada é instável. O vácuo quântico não é realmente vazio. Está fervilhando com partículas virtuais que surgem e desaparecem constantemente. E em condições extremas, como próximo ao horizonte de eventos de um buraco negro, essas flutuações quânticas podem se tornar reais. Partículas podem ser criadas do nada. Universos podem surgir de flutuações no vácuo. Se isso estiver correto, então a existência não precisa de uma causa primeira. Não precisa de um criador. Ela é uma consequência inevitável das leis da mecânica quântica. O nada é instável e decai em algo. E uma vez que algo existe, as leis da física garantem que ele se transforma, evolui, cria estruturas cada vez mais complexas. E, eventualmente, algumas dessas estruturas se tornam conscientes e começam a fazer perguntas sobre sua própria existência. Você é uma dessas estruturas. Você é matéria que se organizou de uma maneira tão complexa que se tornou capaz de contemplar sua própria natureza. Você é o universo observando a si mesmo. E quando você olha para o céu noturno e vê as estrelas, quando você pensa sobre buracos negros e multiversos e a natureza da realidade, você não está separado dessas coisas. Você é parte delas. Você é feito da mesma matéria que as estrelas. Você é governado pelas mesmas leis que os buracos negros. Você é uma expressão local de um processo cósmico que se estende através de todo o espaço e tempo. E aqui está o que isso significa para a sua vida, para suas escolhas, para o que você faz com o tempo limitado que tem. Se tudo é transformação, se nada é permanente, então cada momento é precioso, precisamente porque é temporário. A impermanência não torna a vida sem sentido. Ela torna cada experiência única e insubstituível. Você nunca viverá este momento novamente. Esta configuração específica de átomos que é você agora nunca existirá novamente exatamente desta forma. Mas os componentes persistirão. A informação que define você em um nível fundamental continuará sua jornada através do cosmos. Alguns átomos do seu corpo se tornarão parte de outras pessoas, outros de plantas, animais, oceanos. E em uma escala de tempo cosmológica, alguns podem cair em um buraco negro e atravessar para outro universo. Você não é uma coisa isolada, com um começo e um fim definidos. Você é um padrão temporário em um fluxo eterno. Os estoicos tinham um exercício chamado visão do alto. Você imagina se afastando da Terra, vendo sua cidade, seu país, o planeta inteiro, o sistema solar, a galáxia, o universo observável. E de cada perspectiva mais ampla, seus problemas pessoais parecem menores, menos significativos. Mas aqui está o paradoxo. Essa perspectiva cósmica não torna sua vida sem importância. Ela revela que você é parte de algo muito maior. Suas ações têm consequências que se espalham através do espaço e do tempo, de maneiras que você nunca pode prever completamente. Cada escolha que você faz muda o universo. Não metaforicamente, literalmente. Cada movimento que você faz desloca átomos, cria ondas de pressão no ar, altera campos eletromagnéticos. Essas mudanças se propagam à velocidade da luz, afetando tudo o que encontram.
E através de cadeias causais complexas, suas ações hoje podem ter consequências que se estendem por milhões de anos no futuro. Você é um agente causal no universo. Você importa. E se buracos negros são portais, se eles conectam universos em uma rede infinita, então suas ações podem ter consequências que se estendem além deste universo. A informação que você cria, os padrões que você estabelece, podem eventualmente atravessar para outros cosmos e influenciar a evolução de realidades que você nunca conhecerá. Você não está apenas vivendo sua vida, você está participando de um processo cósmico de criação e transformação que não tem fim. Mas vamos voltar à Terra por um momento. Vamos voltar ao seu corpo, às 200 milhões de células que morrem a cada segundo. Cada uma dessas mortes é uma pequena transformação. E a soma de todas essas transformações é o que chamamos de vida. Você não é uma estrutura estática. Você é um processo dinâmico de constante renovação. Em 7 anos, quase todos os átomos no seu corpo terão sido substituídos. Você é literalmente uma pessoa diferente, mas ainda é você. A continuidade não está nos átomos. Está no padrão, na informação, na estrutura que persiste através da mudança. E quando você finalmente morrer, quando esse processo de renovação parar, a transformação não termina. Ela apenas muda de escala. Os átomos que foram você continuarão sua jornada. A informação que definiu você será redistribuída através do cosmos. Você se tornará parte de outras estruturas, outras formas, outras vidas. A morte não é um fim, é uma transição, uma transformação. Uma continuação da jornada cósmica que começou há 14 bilhões de anos com o Big Bang e continuará por incontáveis éons no futuro. E talvez, apenas talvez, alguns traços de você persistirão de maneiras que não podemos imaginar. Talvez a informação que define você em um nível quântico fundamental seja preservada em padrões de entrelaçamento que se estendem através do universo. Talvez ela atravesse um buraco negro e contribua para a formação de um novo cosmos. Talvez, em algum sentido profundo que não temos palavras para descrever, você seja eterno. Não como uma entidade fixa e imutável, mas como um padrão que se transforma eternamente, nunca o mesmo, mas nunca verdadeiramente perdido. Lembra da pergunta que fizemos no início? Por que existe algo em vez de nada? Talvez a resposta seja que a pergunta está errada. Talvez não haja uma distinção fundamental entre algo e nada. Talvez o que chamamos de nada seja apenas um estado de transformação extrema, onde estruturas são desfeitas em seus componentes mais básicos. E o que chamamos de algo seja apenas um estado temporário de organização, destinado a se transformar novamente. Buracos negros nos ensinam isso. Eles nos mostram que os fins mais absolutos que podemos imaginar podem ser, na verdade, transformações. Que a destruição mais completa pode ser, na verdade, criação. Que a morte pode ser, na verdade, nascimento. Não no sentido reconfortante e simplista de tudo acontece por uma razão, mas no sentido profundo e físico de que a realidade é um processo de transformação eterna, onde nada é verdadeiramente criado ou destruído, apenas constantemente reorganizado em novas formas. E você, neste momento, ouvindo estas palavras, é parte desse processo. Você é uma onda temporária em um oceano eterno. Você é um padrão fugaz em um fluxo infinito. Você é o universo experimentando a si mesmo, contemplando sua própria natureza, fazendo perguntas sobre sua própria existência. E quando você olha para o céu noturno e vê as estrelas, quando você pensa sobre buracos negros e multiversos e a natureza da realidade, você não está olhando para algo externo a você. Você está olhando para sua própria natureza mais profunda. Porque você é feito de estrelas, literalmente. Cada átomo de carbono, oxigênio, nitrogênio no seu corpo foi forjado no coração de uma estrela que morreu antes do Sol nascer. Você é poeira estelar que se organizou de uma maneira tão complexa que se tornou capaz de contemplar as estrelas das quais veio. Você é o cosmos observando a si mesmo. E essa não é uma metáfora poética, é um fato físico literal. E talvez, apenas talvez, quando você morrer e seus átomos se dispersarem, alguns deles eventualmente cairão em um buraco negro. E se tudo o que discutimos está correto, se buracos negros são realmente portais, então esses átomos atravessarão para outro universo.
Eles se tornarão parte de novas estrelas, novos planetas, talvez novas formas de vida. E em algum lugar, em algum tempo, em algum universo que você nunca conhecerá, algo feito dos mesmos átomos que uma vez foram você, olhará para seu próprio céu noturno e fará as mesmas perguntas que você está fazendo agora. E talvez essa seja a resposta mais profunda de todas. Não há fins, não há começos, apenas transformações eternas. Apenas um universo infinitamente criativo, explorando todas as possibilidades de existência. E você, por um breve momento cósmico, tem o privilégio de ser consciente disso, de experimentar isso, de fazer parte disso. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno e ver as estrelas, lembre-se, você não está olhando para algo distante e separado. Você está olhando para casa. Você está olhando para sua origem e seu destino. Você está olhando para o processo eterno de transformação, do qual você é uma parte inseparável. E talvez, apenas talvez, em algum lugar lá fora, além do horizonte de eventos de um buraco negro, em um universo que nunca podemos observar, algo está olhando de volta. A pergunta não é se buracos negros são portais. A pergunta é: o que significa ser um portal? O que significa conectar? O que significa transformar? E a resposta pode ser que tudo no universo é um portal. Tudo está conectado. Tudo está constantemente se transformando. Buracos negros são apenas a expressão mais extrema de um princípio que permeia toda a realidade. Nada termina. Tudo apenas muda de forma. E você, neste momento, é uma dessas formas. Temporária, sim. Única, certamente. Mas parte de um padrão eterno que se estende através de todo o espaço, todo o tempo, todos os universos possíveis. Você não é uma coisa pequena e insignificante em um cosmos vasto e indiferente. Você é o cosmos experimentando a si mesmo. Você é a maneira como o universo se conhece. E isso, talvez, seja o maior mistério de todos. Não que buracos negros sejam portais, mas que você, uma estrutura temporária de átomos e informação, seja capaz de contemplar buracos negros, capaz de fazer perguntas sobre a natureza da realidade, capaz de buscar compreensão, capaz de maravilhar-se. Isso é o verdadeiro milagre. Não que o universo exista, mas que ele se tornou consciente de sua própria existência. E você é parte desse despertar cósmico. Então, talvez a pergunta não seja: buracos negros são portais? Talvez a pergunta seja: o que você vai fazer com o tempo que tem? Como você vai usar sua consciência temporária? Que padrões você vai criar? Que informação você vai adicionar ao fluxo cósmico? Porque suas escolhas importam. Não porque você vai viver para sempre, mas precisamente porque você não vai. Porque este momento é único. Porque você nunca será exatamente esta configuração de átomos novamente. E quando tudo terminar, quando seus átomos se dispersarem e a informação que define você se transformar em outras formas, talvez algo de você persista. Não suas memórias, não sua personalidade, mas os padrões que você criou, as ondas que você gerou no tecido da realidade, as consequências de suas ações que se propagam através do espaço e do tempo. Você deixará uma marca no universo, pequena talvez, mas real e eterna. Porque em um universo onde informação nunca é destruída, onde tudo é transformação, onde buracos negros podem ser portais para outros cosmos, nada é verdadeiramente perdido. Tudo persiste de alguma forma. E você, por um breve momento cósmico, teve a oportunidade de ser parte consciente desse processo eterno, de experimentá-lo, de contemplá-lo, de maravilhar-se com ele. E talvez isso seja suficiente.